Então, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso, a gente vai falar e tratar dos conceitos de circuitos elétricos, né? Então, a gente tem uma noção boa aí já como funciona, né? Corrente elétrica, tensão elétrica, e a gente sabe os resistores, né? Que são os mais básicos. Aí, com isso, a gente consegue dar continuidade. Então, assim, ó, o resistor, só para a gente entrar aí no clima, né? O resistor, ele é um dispositivo, o mais básico, que passa a corrente elétrica nele, mas a corrente elétrica é movimento de elétrons, né, que acaba gerando movimentação de outros átomos, né, porque lembra que são os elétrons livres que conseguem se movimentar dentro do condutor, mas ele tem outros átomos, né, ele tem próton, tem nêutron, tem um monte de ligação ali dentro. Aí, conforme eles vão passando, eles vão deixando as moléculas próximas a eles mais agitadas. Mas se elas ficam mais agitadas é porque ganhou temperatura, né? Porque ganhou calor. Então daí o simples fato de passar a corrente gera calor, né? Então você vai esquentar aquele fio, você vai esquentar aquele aparelho. Qualquer aparelho que você pensar agora, qualquer um mesmo, que funciona de eletricidade, ele esquenta. Pode esquentar bastante, pode esquentar pouquinho, mas ele esquenta. Né? Um caso bem comum, o liquidificador, que é outra palavra que é difícil de falar, né? Que na pressa você fala litificador, mas enfim. O liquidificador, ele gira, né, a hélice dele para você, sei lá, fazer uma vitamina, fazer alguma, enfim, a função do liquidificador, só que ele acaba esquentando também, né? Agora, se você for lá e você colocar um líquido muito denso, muito viscoso, ele vai tentar girar, mas ele não vai dar conta, né? Ele vai fazer aquele barulho. Eu não vou fazer barulho, vou fazer barulho. Né? Parece um carro que não tá funcionando. Enfim, você entendeu o barulho. E aí ele começa a esquentar mais ainda. Por quê? Porque daí ele não está fazendo a função dele, né? Então toda aquela energia, eletricidade que está vindo, ele não está girando, então ele está só esquentando. Vai chegar um momento que vai começar a sair fumaça. Aí já era o motorzinho, né? Você vai ter que trocar. Então, todo aparelho, sem exceção, ele acaba esquentando. Um mais, o outro menos. Tanto é que eu vou falar assim, o liquidificador, ele é um receptor, que ele faz o quê? Gasta energia, né? Mas ele tem a parte útil dele, que é girar, né? A função dele é girar, só que ele acaba esquentando um pouquinho, que a gente vai colocar, é a resistência interna dele que faz isso. E é interessante que você saiba isso desde já, porque assim, não é alguém que foi lá, colocou uma resistência só para gastar energia. Não, é o simples fato dele existir, de passar corrente nele, que ele acaba esquentando. Aí aquela resistência interna é a soma de todas as perdas que ele possui. Beleza? Mas vamos lá então, ó. O primeiro aparelho, um dos mais importantes, necessário, é esse cara aqui, ó. Porque para funcionar um circuito, precisa ter um cara que fornece energia, que é um gerador, né? Então tá, qual que é a função dele? Qual que é a característica, né? Ele é um dispositivo que lembra daquela frase, assim, ela é muito importante, né? A energia você não tira do nada, né? E você não destrói. A energia ela é sempre transformada. A gente teve uma conversa muito boa sobre isso lá na segunda lei, né? Que ela é sempre transformada, só que daí você acaba tendo a palavra certa é dispêndio, né? Mas ela fica menos útil. Então, você transformou em som, você não consegue pegar aquele som de novo e usar. Você transformou em calor ali com o chão, você não consegue pegar aquele calor de novo. Mas a energia como um todo, ela é sempre conservada. Então, para eu pegar a energia elétrica, tem que dar outra energia para ele transformar, né? Então, o gerador é um dispositivo que transforma algum tipo de energia, ó, um tipo de energia em energia elétrica. Você lembra, assim, vai lá, tenta ir fazendo a sequência, né? Você lembra o que é energia? É um conceito bem abstrato, mas tem definição, né? Porque assim, não é que nem várias pessoas falam, energia é quando você consegue realizar trabalho. Fala certo, né? Fala direito. O que é energia? Energia é uma grandeza associada ao movimento. Ponto. Acabou. É isso. Se tem movimento, que tem energia. Qualquer tipo de movimento. Né? Pode ser o movimento propriamente dito ou, né, pode ser a capacidade de você fazer movimento. Lembra, cinética é o movimento de fato, né? Mas potencial é a capacidade de fazer movimento. Isso é um ponto, né? Se você tem altura, você consegue cair. Se você tem mola esticada, você consegue voltar. Então, você tem a capacidade de fazer movimento.
Ok, quando você fala luz, o que é luz? Onda eletromagnética em movimento. Eu quero tratar como partícula. Beleza, é fóton em movimento. Som, o que é som? Uma onda mecânica passando agora no ar, né? Então, movimento de novo. Qualquer energia é movimento. Energia elétrica, o que é então? É movimento do quê? De carga elétrica, né? No caso aí de fios sólidos, né? É o movimento de elétronzinhos. Ok, então tá aí. Dispositivo que transforma um tipo de energia em energia elétrica. Aí você tem vários modelos, né? Você tem um gerador mecânico. Aí fica bem simples, não precisa nem colocar o que é, né? O que é o mecânico? Que pega energia mecânica e transforma em energia elétrica. Tem o gerador químico, que faz o quê? Que pega energia química, né, de ligação ali, potencial de ligação, e transforma em energia elétrica. Que mais? Nuclear, que pega a energia liberada ali da fissão, né? No caso tem que ser fissão, fusão a gente não consegue fazer ainda não. Da fissão nuclear e transforma em energia, né? E tem mais uma pancada, tem gerador térmico, enfim, né? Então é o que pega o fonte primária de energia e transforma em energia do tipo elétrica. Ok, beleza. Simbologia. Olha só, ó. A gente tem basicamente dois tipos, né? Mas na verdade, que existe de fato é um tipo só, mas a classificação vai ser dois. Mas assim, ó, essa aqui é a representação de um gerador. Aí você fala assim, mas a gente já viu, a gente já viu, né? Tinha que colocar lá para funcionar o aparelhozinho. Só que agora, olha só, ó, lembra que isso aqui é polo menos e lembra que isso aqui é polo mais, né? Deixa eu fazer uma pausa, deixa eu fazer um paralelo aqui, vamos lá, aqui do ladinho, ó. Eu vou pegar um circuito elétrico, o mais simples possível, ó. Um resistor e um gerador. Vai lá, você tem polo mais, polo menos. Lembra que a corrente que a gente trabalha é corrente o quê? Corrente convencional, que são as positivas em movimento. A positiva sai do mais, né, e vai em direção ao menos. Vai lá, agora vai você. Fora ali, né, o circuito externo, onde vai passar a corrente, que vai chegar lá na lâmpada. Isso aí é um movimento espontâneo? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque você tem, ó, do mais até o menos, você tem lá sendo do maior potencial para o menor potencial. Então você tem um campo elétrico que faz isso, né? E esse campo elétrico, como a carga é positiva, ele ajuda, né? Faz uma força no mesmo sentido. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais potencial, aqui tenho menos, então eu tenho um campo elétrico. O campo elétrico faz uma força. A força elétrica atua no mesmo sentido da carga, né, do campo elétrico, se a carga for positiva. Então, aqui ela ajuda. Então, ó, externamente ao circuito, esse movimento aqui, ele é espontâneo, né? Então, você tem ali a diferença potencial que faz isso. A pergunta a ser feita eu não sei se você já fez essa pergunta, né? E aqui dentro? Porque aqui dentro a carguinha vai ter que passar de novo, não é? Só que daí a carguinha vem, ó, do polo menos e ela vai para o polo mais, sendo que ela é uma carga positiva. E aí, o que vai rolar? O que vai acontecer? Isso não é espontâneo, né? Por quê? Porque o campo elétrico, ó, é contrário e a força elétrica é contrária, não é? E é exatamente por isso, exatamente por conta disso, que uma pilha não dura para sempre. Que uma bateria não dura para sempre, né? Porque você gasta energia a cada vez que a pilha, que a bateria vai empurrar a carguinha de novo. Não é porque daí agora a pilha vai ter que pegar a energia dela e falar assim, ó, carguinha, vai de novo. Ó, carguinha, mais um pouquinho, vai de novo. E você vai gastando aquele parte que ela tá ali armazenada, né? Até chegar um ponto que esse estoque aqui foi reduzindo e ela freou. Né? Só que daí olha só, ó, a pilha gasta essa energia, né, para fazer a carguinha ir de novo. Essa energia aqui tem a ver, então, ó, gasto de energia, lembra o que é isso? Gasto de energia é um trabalho, não é? E o trabalho para um movimento de carga a gente já sabe calcular, é o que? É a carga vezes a DDP entre esses dois pontos. Só que vai lá, só para a gente chegar no nome que foi usado de fato, né? Você concorda que para alguma coisa ser empurrada para a direita tem que ter uma força sobre ela? Sim ou não? Sim, né? Já tem uma força para a esquerda, que é a força devido ali às placas, né? Para eu empurrá-la de volta, para ela vencer essa força, eu vou ter que empurrar ela com uma força para a direita. Então eu vou falar que existe uma força que a bateria faz.
Existe uma força que a bateria empurra, existe uma força que é a favor, existe uma força eletromotriz. Então, isso aqui é a característica da bateria, né? Feito isso, ó, se eu quiser, o que é esse E? Esse é a energia, é o trabalho gasto por unidade de carga, ali dentro da pilha, ali dentro da bateria, beleza? Se você nunca tinha visto, ó, tá aqui a definição de força eletromotriz. Então é a energia gasta por unidade de carga para que essa carguinha atravesse os terminais da bateria, internamente a ela, né, dentro da bateria. Beleza? Então vamos lá. Então só para vir esse nome, né? Então a minha bateria, ó, ela tem essa letrinha E aqui, ó, entre seus terminais. E esse E, para ser justo, né? Esse E, o nome dele é força contra é o próximo, eletromotriz. Só que assim, né, o nome é força para fazer essa analogia de tem que empurrar a carguinha. Só que não é Q vezes U, a formulinha? O E, ele é unidade de volt, beleza? Não é Newton não, pelo amor de Deus, tá? O E, ele é força eletromotriz, só que a unidade dele é volts. Muitas vezes vem abreviado para FEM, tá? Só porque o cara tem preguiça de escrever. Eu mesmo tenho preguiça, então eu vou abreviar para FEM. Beleza? Só que assim, ó, esse cara que tá aqui, a gente tá deixando ele de maneira ideal, ó. Esse cara aqui é o ideal. Por quê? Porque eu falei que qualquer passagem de corrente em qualquer fio, né, vai fazer com que ele esquente. Então vai ter perda de energia, né? Então eu vou ter que colocar uma resistênciazinha ali dele, né? Não que alguém foi lá e colocou, ó, vou colocar um resistorzinho aqui no gerador. Não, mas pelo simples fato dele existir, ele já tem uma resistência. E, importante, né? Para esse cara aqui ser corrente, ó, a corrente tem que sair do mais, né? E então ele vai, ó, do sentido entra no menos, sai no mais. Tá? Então o gerador entra no menos, sai no mais. Aí então, se for o real, o que existe de fato, o que eu vou fazer? É a mesma, ó, mesma nomenclatura, mesma simbologia, né? Só que daí você coloca aqui um resistorzinho para representar o que ele perde devido a ele esquentar, né? E assim, ó, não existe confusão, porque que nem eu tô falando faz tempo, existe conceito. O que o gerador faz? O gerador gera, né? Então ele foi feito para gerar isso daqui. Então eu projetei ele para entregar isso aqui. Só que por conta da corrente, ele acaba perdendo um pouquinho, né? Então se ele perde, eu vou somar ou eu vou subtrair esse aqui que ele está perdendo? É óbvio que eu vou subtrair, não é? Então olha só, agora o meu real, ó, o que existe de verdade, o meu real, então continua, ó. Tem lá o polo menos, tem lá o polo mais. Lembra que aqui, né, no meu desenho não tem nenhum nó, então continua normalzinho, ó. Então o que acontece, ó, a DDP que ele vai entregar, se fosse esse aqui de cima, ó, entre os terminais dele, né, entre os dois pontos, toda a DDP que ele gera, ó, então o U desse cara é o próprio E. Então ele entrega tudo que ele foi feito para entregar. Ele não perdeu nada. Agora, o real, ele vai entregar o E, né? Só que vai entregar o E o quê? Subtraído, menos. Por que menos? Porque esse cara aqui gasta, né? Menos a energia que esse cara aqui consumiu. Só que, ó, não é uma equação que tem DDP, então tudo é volt, né? Então vou ter que retirar volts. Lembra que a primeira aula do nosso curso, né? A equação tem que ser homogênea. Então esse cara que aparece aqui, ele tem que ser em voltagem. Mas para a resistência virar volts, eu faço o quê? Eu multiplico pela corrente, né? Porque U igual a R vezes I. Pronto, então essa aqui é a equação do gerador. Você viu que, uma coisa que eu sempre falei, né? Muitas vezes o conceito te mostra a equação, né? Não seja um aluno que decora a equação e depois fica tentando lembrar o conceito. Entenda o conceito que a equação vem de graça. Beleza? Então a equação do gerador é U igual a E menos RI. O E é o que ele gera de fato, né? E o RI é o que ele perde devido a ele esquentar um pouquinho. Feito isso, você entendeu sem eu colocar potência. Olha só, esse cara aqui não é tudo que ele entrega? Esse cara aqui é o quê? Total. Só que esse cara aqui não é o que ele acaba perdendo, né? Eu não vou usar essa energia, né? Então essa aqui eu vou chamar de dissipada. Eu acabei esquentando ali os fios. É uma energia, sim, mas é uma energia que eu não utilizei.
consequentemente, acaba sobrando para eu usar, né? Vou acender a lâmpada com essa aqui, então. Acaba sobrando o que eu utilizo, acaba sobrando o útil. Beleza? Beleza. Então tá aí a equaçãozinha do gerador. Muito bem. Feito isso, olha só, ó, vamos lá. Só para entender antes do gráfico. Imagine então que eu criei um gerador que tem E igual a 10. Aí de início, ó, eu tenho aqui uma resistência vezes corrente que dá 1, né? Quanto que eu consigo entregar? Ah, consigo entregar 9, né? 10 menos 1 dá 9, ok. Só que se eu aumentar a corrente, aumenta a quantidade de carga que passa. Se passa mais carga, eu consigo fazer com que outras moléculas vibrem mais, né? Então, eu estou desperdiçando mais energia na forma de calor. Então, subi isso aqui para 2, sobrou 8. Subi isso aqui para 5, sobrou 5. Subi isso aqui para 9, sobrou 1. Subi isso aqui para 10, sobrou nada. Ou seja, o meu gerador está ali, né? Ele está gerando 10. Só que eu estou gastando 10. Ele mesmo está gastando 10. Quanto está sobrando pro resto? Não está sobrando nada, né? Por não estar sobrando nada, não tem energia disponível para o meu circuito, né? A gente vai dar um nome para isso. E eu deixei exatamente agora esse nome aparecer. A gente chama, quando um dispositivo para de funcionar por falta de DDP, a gente chama de curto-circuito. Quando um dispositivo para de funcionar por falta de DDP, a gente chama isso de curto-circuito. Aí você fica assim, aquele meme da Nazaré, né? Fala assim, mas eu quero que pegue fogo esse negócio aí, eu quero que exploda. Curto-circuito eu sei que explode, né? Pode ser que exploda? Pode, né? Mas não necessariamente. No caso do gerador, não. Já vou dar exemplos aqui do curto-circuito certinho. Mas enfim, ó. Existe então uma situação, ó, que você vai aumentando, né, a corrente e você vai diminuindo a energia disponível, ó. Ô, reta que é difícil de fazer. A gravidade é muito forte aqui. Vai ficar assim. Então, ó, U em função do I. Aí como começa, né? Ó, tá vendo que é uma função do primeiro grau? Sim, pessoal do PAS 3, que essa questão aqui vem bastante, vem com força. Por quê? Porque ele mistura com geometria analítica, que é conteúdo do PAS de vocês. Beleza? Então, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Esse cara aqui tem nome. Esse cara aqui é o coeficiente linear, é onde corta o eixo Y. Sendo uma função do primeiro grau, isso aqui necessariamente é uma reta, né? E essa reta, no caso, ó, o meu coeficiente angular ele é negativo. Portanto, resulta em uma reta do tipo decrescente. Certo, Ney? Certo. Então, ó, existe uma raiz da função. Existe uma corrente que a DDP é zero, ou seja, que não sobra energia para o meu circuito. Essa corrente aqui, ó, eu chamo de corrente de curto-circuito, tá? Então, ICC, ela é corrente de curto-circuito. Ok. Dá pra calcular? Dá. Assim, não precisa decorar a equação, pelo amor de Deus. Você sabe essa aqui, você sabe a corrente de curto. É só você lembrar que curto-circuito ela não funciona, não tem DDP, pronto, é só você jogar na forma. Mas eu vou deixar lá prontinho. Só que vai lá, matemática, ó. Toda função... tá, vou melhorar isso, ó. Todo gráfico tem uma inclinação em cada ponto. Então tem uma derivada em cada ponto, que nem a gente já viu em algum momento, né? No caso da reta, essa derivada é constante, porque a inclinação dela é constante. Para ser justo, para ser bem minucioso, né? O coeficiente angular é o ângulo dado em relação ao eixo x no sentido anti-horário. Seria esse ângulo aqui, certo? Sim. Mas é muito mais fácil trabalhar com esse. Porque assim, ó, se você calcular do verde, você vai calcular a tangente dele. É o ângulo do segundo quadrante, que vai dar negativa, né? No segundo quadrante a tangente é menos. Ok. E se você calcular desse aqui, que é o suplemento do verde, vai dar positivo, que é primeiro, né? Daí já consegue calcular direto, sem sofrer, sem ficar se matando com matemática. Mas se você quiser ser chato, vai lá, pode calcular de fora. Mas enfim, ó, eu vou usar esse ângulo aqui de dentro, só que ele em si não é o coeficiente angular, né? Ele é o cara trocado o sinal já. Então, se eu colocar aqui como sendo θ, ó, e se você calcular a tangente desse θ, já te dá aqui, ó, esse valor com o sinal trocado, né? Porque o coeficiente angular é menos R. Então, aqui já dá o R, pronto. Acabou. Beleza?
E para calcular, assim, aí você pode usar a tangente, pode usar a equação. Vamos usar a equação, ó. Como que é a corrente de curto? Não é? U igual a E menos R vezes I. Para ser curto, U vale zero. Pronto. Aí você coloca no lugar do I, o ICC. E se você isolar ela, né, ó, vai ficar o Ezinho em cima, dividido pelo Rzinho embaixo. Pronto, tá aí. Essa aqui é a corrente de curto-circuito. Certo? Beleza? Beleza, 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 beleza. Então tá aí. Ok, então a gente viu a equação do gerador, a gente viu a equação da corrente de curto. Vamos ver agora a análise de potência.